Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização e os revestimentos externos da célula. Então, a gente vai falar a diferença primeiro das células eucarionte e procarionte, como que a gente diferencia. E depois a gente vai falar das estruturas que ficam ao redor das células, ok? Então, primeiro, a gente tem o que é uma célula, né? Então, a célula, ela é considerada aí a menor unidade fisiológica e morfológica de um ser vivo, né? A gente consegue observar nos reinos, né? Entre os seres vivos, organismos que são unicelulares, por exemplo, e que têm total capacidade de, de sobrevivência, né? Fisiológica, lembra que está relacionado ao funcionamento, né? A capacidade de trabalhar e produzir alguma coisa, e o morfológico está relacionado à forma. E um detalhe importante, quando a gente fala de célula, no caso do ser humano, a célula, ela tem formas diferentes dentro do corpo do ser humano. A célula muscular, ela foi feita para movimento, ela tem a forma definida para movimento, né? É diferente de uma célula do sistema nervoso, um neurônio, por exemplo, porque o neurônio ele é especializado em transmissão de impulsos nervosos. O formato da célula determina a função que ela vai desempenhar, tá? Isso também é importante para vocês lembrarem. Aqui a gente tem uma célula procarionte, a gente vai ver a diferença da célula procarionte para a célula eucarionte agora. A célula procarionte, ela é uma célula que, primeiramente, faz parte do reino Monera, né? Organismos do reino Monera que apresentam esse tipo de célula. É uma célula, é chamada de procarionte porque ela tem a carioteca primitiva, né? Então a gente não enxerga nessa célula a carioteca, que é a que envolveria, né, no caso, o material genético dessa célula. Quem que tem esse tipo de célula? A gente tem as bactérias e as árqueas, né? As bactérias e as árqueas são estruturas diferentes. Há algum tempo, né? Durante muito tempo a gente estudou que as árqueas e as bactérias eram a mesma coisa, tanto que as árqueas elas eram chamadas de arqueobactérias. Hoje em dia, já se sabe que são estruturas diferentes. E o que a gente encontra na célula procarionte? Célula procarionte a gente tem aqui, primeiramente, a parede celular aqui de verde ó, ao redor, tá bom? Essa parede celular ela é formada de peptídeo glicano, né? E esse peptídeo glicano nada mais é do que a combinação de carboidrato com proteína, tá bom? Todas as bactérias vão ter? Se a gente pensar assim no reino como um todo, nem todas têm, mas de forma geral, a gente diz que elas possuem esse peptídeo glicano. Além da parede celular, mais interno agora aqui de rosinha, né? A gente tem a membrana plasmática, que aparece em todas as estruturas celulares. A gente também encontra na célula procarionte os ribossomos, né, que são as únicas organelas que aparecem nesse tipo de célula. O ribossomo ele tem função de síntese de proteína, não esqueça disso. Além do ribossomo, a gente também vai encontrar nessa célula o nucleoide, não confunda nucleoide com nucleolo. O nucleolo fica dentro do núcleo da célula. O nucleoide é o que tem o material genético dessa bactéria, tá bom? E é onde a gente encontra o cromossomo. O material genético da bactéria, ele não é linear, ele é circular, ele é diferente, tá bom? E a gente também tem aqui, ó, o plasmídio. O plasmídio ele é uma estrutura relacionada à resistência da célula procarionte. Eu deixei para o final para falar sobre o plasmídio, aliás, sobre o flagelo e sobre as fímbrias, né? Essas duas estruturas aqui verdes, essa mais curtinha e essa comprida,
elas são estruturas que a gente estuda, né? Cílios e flagelo, a gente estuda quando fala de centríolo lá na célula eucarionte. Por que a gente fala quando fala de centríolo? Porque o flagelo e os cílios, eles são formados a partir do centríolo. Só que centríolo é uma organela celular. E a célula procarionte só tem de organela os ribossomos. Então, como que surgiram esses cílios e esses flagelos, né? Esse cílio e esse flagelo, eles são especializações de membrana. Então, a membrana plasmática da célula procarionte é responsável pelo surgimento tanto dessas fímbrias, chamadas fímbrias, cílios, e também pela formação do flagelo, ok? Aqui a gente tem a célula eucarionte. A célula eucarionte é a que aparece nos demais reinos, então a gente vai ter no reino protista, no reino fungi, no reino plantário, no reino animalia. E é uma célula que tem como principal característica a presença de uma carioteca verdadeira. Então, o material genético ele fica limitado por uma membrana. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, que é importante vocês saberem, é diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. A primeira diferença que vocês vão ter que aprender a fazer é olhando. Quando você olha para a célula, você tem que saber se ela é animal ou vegetal só de olhar. O que eu preciso saber identificar no desenho de uma célula animal e de uma célula vegetal? Então, vamos lá. O que é importante eu identificar na célula vegetal? A primeira estrutura que você observa nitidamente e te ajuda a identificar como célula vegetal é a presença da parede celular aqui ao redor, tá bom? Uma outra estrutura importante para você aprender a identificar na célula vegetal é essa grandona aqui que é chamada de vacúolo, tá bom? E existem outras estruturas, por exemplo, o cloroplasto também é importante você identificar. Como que eu sei que é uma célula eucarionte e não uma célula de bactéria se eu estou olhando parede celular? Lá na célula procarionte não existe núcleo, o material genético ele fica disperso no citoplasma. Eu olhei o núcleo, eu vi que o material genético está limitado por membrana. Eu vi a parede celular, eu vi o vacúolo, eu vi o cloroplasto, eu tenho 99, tinha que ter 100, mas eu posso ter 99% de certeza que é uma célula vegetal, tá bom? A gente tem uma tabela aqui que diferencia célula vegetal de célula animal. Então, aqui, ó, a parede celular está presente só na vegetal, cloroplasto só na célula vegetal. O plasmodesmo, a gente vai ver uma imagem depois de plasmodesmo. O plasmodesmo é uma ponte citoplasmática que surge entre duas células vegetais. Depois a gente vai ver também melhor sobre ele, mas é só presente na célula vegetal. O glicocálix, né? Esse glicocálix é uma estrutura presente na célula animal que serve para identificação, para reconhecer ou algumas estruturas, outras ou substâncias. O colesterol, a gente já falou de colesterol quando a gente teve a aula de lipídios, né? O colesterol, lembra que ele é presente só na célula animal. Eu até comentei, né? Que existem alguns óleo vegetal zero colesterol. Não existe colesterol na célula vegetal. Na célula vegetal a gente tem ergosterol, que é um outro tipo de lipídio, tá bom? O centríolo, como eu comentei com vocês, ele é presente na animal, mas ele é ausente na célula vegetal. Então, como existe centríolo na célula animal, a gente chama ela de cêntrica. O A na biologia significa não. Se a célula vegetal não tem centríolo, ela é acêntrica. Citocinese está relacionada à divisão celular, no finalzinho lá da divisão celular. No caso da célula animal, ela é chamada de centrípeta. Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês. O que é centrípeta? A força, ela vem de fora para dentro e vai causar esse estrangulamento da célula animal. No caso da célula vegetal, ela é
centrífuga. Se você olhar aqui na célula vegetal, não dá para você dividir a célula vegetal do mesmo jeito que a animal, né? De fora para dentro, porque tem parede celular. Então, vai acumulando no meio da célula vegetal, do meio para fora, a lamela média. Vai ter um acúmulo de substância aqui, até que essa célula, até que esse meio aqui fique totalmente preenchido por essa lamela média. É o que a gente chama de citocinese centrífuga, que é de dentro para fora, tá bom? Isso você precisa saber sempre, que é em relação à reserva energética de cada uma das células. A reserva energética da célula animal é o glicogênio. A gente vai encontrar glicogênio no fígado, no músculo. O glicogênio presente no músculo é usado pelo músculo, praticamente. O do fígado não, ele já é mais distribuído pelo corpo. A reserva animal da célula vegetal, desculpa. Então, a reserva energética da célula vegetal vai ser o amido. Tudo bem? Agora, falando sobre os envoltórios celulares. Os envoltórios celulares, a gente tem dois tipos, tá? A gente tem a parede celular e a membrana celular. Para que eles servem? Né? Eles servem para isolar a célula e servem para permitir ou não trocas de substâncias entre as células. Então, você tem aqui, ó, a parede celular, tá bom? Essa parede celular, que também dá para ver ela direitinho, ela serve para limitar o espaço celular, né? Aqui a gente consegue ver a membrana com mais detalhes. Vou falar primeiro da parede celular. A parede celular, ela é uma estrutura morta, tá bom? Ela é rígida e ela é permeável. O que significa permeável? Tudo passa por ela. Ela não seleciona o que pode entrar e o que pode sair por ela. Tudo passa, tá bom? Ela deixa tudo entrar. Agora, a parede celular da bactéria, ela é formada de peptídeo glicano. A gente acabou de comentar sobre isso. A parede celular das algas, olha a diferença. Aqui a gente tem célula procarionte, agora a gente vai falar da eucarionte. As algas que fazem parte lá do reino protista, elas podem ter parede celular de celulose ou de sílica. No caso dos fungos, que são do reino fungi, a gente vai ter a parede celular feita de quitina. Cuidado, quitina é um carboidrato, não confunda quitina com queratina. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem na célula vegetal duas paredes celulares. A gente tem uma primária, ela tá aqui de verde, tá bom? Essa parede celular primária ela é feita de pectina e de hemicelulose, tá bom? E a secundária é feita só, a secundária é essa mais espessa aqui, ela é feita de celulose, tá bom? Olha a membrana celular agora. Membrana celular, diferente da parede celular, ela é viva. Ah, então se ela é viva, ela não vai ser estática, ela não fica parada, tá bom? Ela é elástica. Voltando aqui no vivo. Então, quando a gente fala que ela é viva, é porque ela se movimenta. A nossa membrana celular, ela não fica paradinha, ela não é uma coisa morta, vou ficar parada. Não, ela se mexe. As estruturas que estão aqui no desenho, eles saem do lugar, eles se movimentam, tá bom? Teve uma questão do Enem, deixa eu lembrar que ano que foi essa questão do Enem. Ela foi de 2017, que marcava esses fosfolipídios aqui, ó, essas laranjinhas, e mostrava que eles mudavam de posição. Isso para provar que a membrana plasmática ela não é estática, tá bom? Ela tem elasticidade e a medida dela é em torno aí de 75 angstrom, tá? Essa medida de angstrom tem a ver com a nanotecnologia, aquelas medidas mais novas, tá?
existe uma permeabilidade seletiva na membrana celular. O que é isso? O que é permeabilidade seletiva? Ela é permeável? Ela é permeável. Só que ela seleciona o que pode passar por ela. Nem tudo pode passar pela membrana, tá bom? Então, a gente diz que ela é semi-permeável, porque nem tudo passa por ela. E, durante muito tempo, foi estudado formas, né, para a gente conseguir didaticamente entender o que seria a membrana celular, até que chegou-se aí ao modelo aí de mosaico fluido, que é justamente esse que a gente estuda até hoje, tá bom? Aí o que a gente encontra nesse modelo de mosaico fluido? Eu quero que vocês olhem aqui, a gente tem proteínas, esses azuis aqui são proteínas, tem colesterol, lembra que a gente comentou do colesterol na membrana plasmática? A gente tem esses glicídios aqui, que a gente vai falar deles depois, tá bom? E a gente tem os fosfolipídios, que são essas estruturas com bolinhas e perninhas, que também vamos falar. Olha aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber da membrana plasmática é o seguinte. Ela é uma membrana chamada de... ela é chamada de bicamada, tá aqui, ó. Bicamada fosfolipídica, né? O que seria essa bicamada fosfolipídica? Significa que eu tenho uma camada por cima e outra aqui embaixo. O nosso fosfolipídio, tá aqui o desenho dele, ele é uma estrutura interessante de se estudar. A cabeça, né, que são essas bolinhas, ele é formado de fosfato, tá? E o fosfato, ele é negativo, então ele é polar. As perninhas é formado de ácido graxo. O ácido graxo, ele é apolar. Então, o fosfolipídio, ao mesmo tempo, ele é polar e apolar. Então, ele é chamado de anfipático. Não é bipolar, viu, gente? Ele é anfipático. O que significa anfi? Significa dois. Então, ele tem duas polaridades diferentes. Ele é polar e apolar ao mesmo tempo. A cabeça, que é polar, ela é chamada de hidrofílica. Significa que ela tem... ela gosta da água, né? Ela tem atração pela água. As perninhas, ela é hidrofóbica. O que é hidrofóbica? Hidrofóbica é que tem a aversão à água, não gosta da água. Por isso, quando a gente olha a bicamada fosfolipídica, a gente vê em cima a parte polar, porque aqui fora tem água, e quando a gente olha por baixo, a gente vê as cabecinhas também, né, o fosfato, porque aqui dentro da célula tem água. E as perninhas aqui, ó, que são apolares, formadas aí de ácido graxo, elas ficam sempre voltadinhas para dentro, tá bom? Agora, as proteínas que estão na membrana plasmática, elas têm função, elas não estão ali à toa, né? A gente tem proteínas que são chamadas de integrais, né? Ela fica toda submersa, assim, na membrana. A gente tem proteína periférica, que fica na parte de fora. E para que serve a proteína? A proteína, ela funciona como um receptor de membrana. Por exemplo, né? A insulina, que é um hormônio. A insulina, quando a gente produz a insulina, né, quando nosso pâncreas produz insulina, essa insulina precisa chegar até a nossa célula. E a célula precisa reconhecer aquilo como insulina, aquela substância como insulina. Quem vai fazer esse reconhecimento são as proteínas, tá? E a proteína, quando ela não identifica essa substância, ela não deixa passar. Então, quando a gente fala de diabetes, por exemplo, tem o diabetes tipo 1, que são aquelas pessoas que tomam insulina, né? Elas não produzem insulina suficiente, mas você tem o diabetes tipo 2, que as pessoas, elas produzem insulina, elas não precisam tomar insulina, mas elas têm um problema na recepção aqui nos receptores, ela não identifica a insulina como sendo
uma insulina, então ela tem um problema na recepção, nos receptores de membrana, tá bom? A insulina, ela também pode ser, a insulina, ó, as proteínas, elas também podem trabalhar como enzimas, né? Transporte, ela vai ajudar no transporte, ela vai ajudar na adesão das membranas plasmáticas, isso a gente vai ver mais pra frente. Olha só, aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte, tá vendo essas anteninhas aqui? Tem ela roxinha e ela verdinha. Essas anteninhas, elas são chamadas de glicocálice. Não está escrito aqui no nosso desenho, mas anota em algum lugar. Glicocálice. Qual que é a função do glicocálice? O glicocálice, ele pode estar aderido a uma proteína, que é a proteína de novo. Quando ele está aderido à proteína, ele é chamado de glicoproteína. Ou ele pode estar aderido ao nosso lipídio, né? E quando ele está aderido ao lipídio, ele é chamado de glicolipídio. Os dois têm função de adesão e de reconhecimento, né? Reconhecimento, por exemplo, num transplante de órgãos. Quando a gente fala de transplante de órgãos, o órgão que chega para o receptor, né? O órgão doado, quando ele chega no receptor, ele precisa ser reconhecido pelas células que estão no corpo da pessoa, né? Você falar de doação de rim. Quando o rim chega lá, ele precisa ser reconhecido como um rim. Quem vai fazer também o reconhecimento desse rim como rim é a glicoproteína e o glicolipídio, que a gente chama de glicocálice, tá bom? Se não acontecer o reconhecimento, esse órgão ele pode ser rejeitado. Aí a pessoa ela volta para a fila de transplante, tá bom? Mas a função básica aí do nosso glicocálice é adesão e reconhecimento de estruturas. Aí, na membrana plasmática também, a gente tem as especializações da membrana, tá? A membrana, ela tem várias formas diferentes, ela tem várias estruturas aderidas a ela que vão ajudar para que ela funcione realmente como algo seletivo ou não. O que são essas especializações de membrana? São estruturas que ajudam a unir células ou que impedem a entrada de alguma substância ou que permitem a entrada de alguma substância. A gente vai falar de cada uma delas, tá bom? A gente vai começar aqui pelas microvilosidades, tem as duas imagens bem detalhadas para a gente ver, tá bom? Vou falar das microvilosidades aqui, ó. Essas microvilosidades são como se fossem dedos, tá bom? E a microvilosidade, ela aparece muito no nosso intestino delgado, lá no final do intestino delgado. Por quê? As microvilosidades são estruturas, são especializações da membrana que aumentam a superfície de contato para melhorar a absorção de substâncias. Então, quando a gente fala do intestino delgado, o intestino delgado é justamente onde termina a digestão e começa a absorção de nutrientes, né? E no finalzinho dele, a gente tem a porção final do intestino mais dilatada devido à presença dessas microvilosidades, né? A gente chama isso aqui de invaginações. Cada fundo aqui é uma invaginação. E isso aumenta a área de contato, a superfície de contato. Então, aumenta a quantidade de absorção de nutrientes, ela sendo deste jeito, tá bom? Uma outra especialização de membrana que a gente observa são essas zônulas de oclusão ou junção oclusiva, o nome também pode ser, tá bom? Qual que é a função da junção oclusiva? Ela vai impedir, porque olha só, se uma bactéria, um micro-organismo, tentar entrar por alguma parte da célula, da membrana, tem o glicocálice que não vai deixar. Mas se ele vier para o meio, por entre a célula, que é uma célula, que é outra célula. Se ele vier por entre a célula, ele não vai encontrar o glicocálice para impedir que ele entre. Então, olha como que a nossa célula é inteligente. Essas zônulas de oclusão ou junção oclusiva, ela não deixa. Imagina que o meu laser aqui, ó, é um micro-organismo. Se o meu micro-organismo quiser entrar por aqui,
ele não consegue. Ele não vai conseguir entrar aqui e proliferar aqui no meio, porque essa zônula de oclusão barra a entrada. É como se fosse como se fosse uma barreira, literalmente, sabe? Igual essas barreiras sanitárias que existem em alguns lugares, para não deixar entrar de jeito nenhum micro-organismo e ele não proliferar aqui entre as células. Outra especialização de membrana que a gente tem são chamadas aqui de desmossomos, tá bom? Os desmossomos, eles são botões adesivos, vamos chamar assim de botões adesivos, que aumentam a adesão entre as células. Então, quando a gente tem esse aumento de adesão entre as células, isso vai permitir que a célula fique unida por mais tempo. Elas vão ficar grudadas mais tempo, tá bom? Aqui a gente tem um nome de zônula de adesão, mas eu quero que você olhe aqui, ó, onde está escrito interdigitação. A interdigitação tem a mesma função do desmossomo e dessas zônulas de adesão, que nada mais é que aumentar a adesão entre as células. Qual que é a diferença do desmossomo para a interdigitação, que são os dois que mais caem em vestibular, né? No caso do desmossomo, a gente tem como se fossem botões adesivos, é como se fossem dois velcros, um velcro de um lado, outro de outro, e eles estão grudados. No caso das interdigitações, a gente tem dobras que vão aumentar a adesão entre as células, então elas vão ficar mais tempo, elas conseguem permanecer unidas por mais tempo, bom? A gente tem as junções comunicantes ou zônula de comunicação, que vai permitir o transporte de substância entre uma célula e outra, que é como se fosse um caminho, né? Uma tubulação entre uma célula e outra que permite a passagem de substância entre uma e outra. E aqui a gente tem o M-desmossomo. M, gente, significa metade. Então, ele nada mais é do que metade de um desmossomo e tem a mesma função que é aumentar a adesão, tá bom? Aqui a gente tem, ainda falando de especializações de membrana, que eu quero dar uma reforçada nisso, que é importante, a gente tem na célula eucarionte o centríolo. A célula procarionte não tem centríolo, mas, eu falei no comecinho, mas aqui na célula procarionte, a gente observa cílios e flagelos, né? Os cílios e os flagelos, na célula eucarionte, são originados do centríolo. Na célula procarionte, são classificadas como especializações da membrana. Não pode esquecer isso. A célula vegetal, ela tem uma estrutura chamada de plasmodesmo. Aqui está escrito plasmodesmo, é a mesma coisa. O que é esse plasmodesmo? Tá vendo que aqui é uma célula, aqui é outra célula vegetal e aqui é outra. Entre as células vegetais, existe um caminho, né? Uma ponte citoplasmática que a gente fala, que permite a passagem de substâncias entre as células também. Essa passagem de substâncias, ela acontece por essa estrutura chamada de plasmodesmo, que está presente na célula vegetal. Tá bom, pessoal? A nossa próxima aula, eu vou falar sobre transporte através da membrana. Tudo bem? Então, um beijo para vocês e até mais.